Olá, alunos do Colégio Coque de São José. Hoje nós vamos aí dar continuidade ao nosso curso de Ciências Humanas, mas direcionando o nosso foco para a Sociologia. A aula de hoje, então, é sobre o surgimento da Sociologia e quais os contextos históricos favoreceram a criação dessa ciência propriamente dita. Então, antes de falar um pouco do contexto histórico, eu queria falar um pouquinho sobre as ciências sociais. As ciências sociais, que é o nome da faculdade que eu fiz lá na Unesp, Ciências Sociais, ela é aí concentrada em 4 áreas-tronco. A sociologia, que é o nosso objeto de estudo nessa aula, a antropologia, a ciência política e a economia. Então, a gente pode perceber que os cientistas sociais, eles pesquisam hábitos, costumes, a estrutura familiar, religiosa, institucional e econômica de diversos grupos, que ajudam na solução de problemáticas, como na educação, a saúde e a violência urbana. Um aluno que está acompanhando aí o nosso curso de filosofia ao longo do bimestre passado, pode perceber que a relação entre o indivíduo e a sociedade sempre foi uma problemática evidente. Quando a gente lê a obra A República do Platão, uma obra idealizada, sobre uma construção da República para o Platão, a gente consegue perceber que existe uma preocupação com o indivíduo e o seu papel nessa sociedade idealizada. Quando a gente olha para a Idade Média, a gente consegue ver na obra do Santo Agostinho, A Cidade de Deus, também a descrição de uma relação social ideal entre o indivíduo cristão e a sua sociedade. Durante o renascimento cultural e científico, andando dentro de uma linha cronológica, a gente tem a obra do Thomas Moros. Thomas Moros, ele é o cara que inaugura o conceito de utopia. Ele descreve no seu livro, um romance, a cidade de Utopia, e é uma cidade que não existe desigualdade social. Então, veja bem, nesse momento que o Thomas Moros está escrevendo a sua obra, já existe essa perturbação que é a desigualdade social. Passando aí para o iluminismo, e citando as ideias do Rousseau, o Rousseau, quando ele escreve o livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele também está preocupado com a relação entre o indivíduo e a sociedade e as configurações do poder. Todas essas obras que antecedem o século XIX demonstram uma preocupação relevante com a sociedade e como o indivíduo participa, constrói, acompanha as transformações dessa sociedade dentro desse contexto histórico. Então, perguntas que sempre surgem dentro desse primeiro contato com a sociologia é o que é a sociologia. A sociologia, ela é a ciência que estuda a sociedade e estuda o indivíduo inserido dentro dessa sociedade. Ao longo do curso, a gente vai conhecer métodos que explicam o funcionamento da sociedade, que explicam a relação social entre indivíduos. Então, a gente vai passar pelo método do Comte, do Durkheim, do Weber e do Marx. São 4 métodos aí utilizados para ler essa relação social que se estabelece entre o indivíduo e a sociedade. Então, a sociologia, que é o estudo da sociedade, busca conhecimento dos fenômenos sociais. Fenômenos sociais são fenômenos tipicamente que ocorrem em sociedade. Existe sempre aquele paradoxo quando se fala disso, que é a natureza-sociedade. Quando a gente vê os contratualistas, a gente vê o justnaturalismo, a gente vê uma divisão entre o indivíduo no estado de natureza e o indivíduo no estado de sociedade. Quando ele está no estado de natureza, ele é regido pelas regras, pelas normas que a natureza impõe a ele. E agora, a partir das transformações históricos sociais que ocorrem desde o início do século XIV, a gente vai perceber que o indivíduo ele vai estar inserido dentro dessas transformações e vai ser lido a partir dessas.
ou seja, dentro da sociedade. Quem constrói o indivíduo é as regras e as normas colocadas pela sociedade e não mais pela natureza. Quando a gente está falando de filosofia política, a gente falou sobre o justnaturalismo, que seriam as regras, as normas, as leis que a natureza coloca entre a convivência dos indivíduos, e a questão do direito positivo, por exemplo. O direito positivo é a lei que é exercida juridicamente dentro da organização social. Enfim, o ser humano é social. Isso quer dizer que em algum momento todos tiveram ou terão algum tipo de contato com outro ser humano. Para viver em sociedade é necessário que sejam estabelecidas regras e normas de convivência. A gente sempre vem com aquela frase do John Donne: nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem existe sozinho, né? Constantemente, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, age, fala, sente, são sentimentos compartilhados, né? A gente aprendeu a sentir, agir e pensar, né? Aprendeu através da cultura. Então, somos seres de fato sociais. E aí, eu sempre volto à ideia de que para poder viver em sociedade, existe essa necessidade de ter normas e regras. O Freud, ele faz um estudo no seu livro que se chama Totem e Tabu, e nesse livro ele descreve que a primeira regra que funda a sociedade, que dá a possibilidade do surgimento da sociedade, é a regra do tabu, né? O tabu do incesto. Ele acredita que essa é a primeira regra que condiciona, favorece, propicia aí o surgimento de fato da sociedade. Pode ver, quando você chama algumas pessoas para ir na sua casa, quando você convida alguém para fazer uma ou mais pessoas, sempre é necessário você organizar, colocar algumas regras, colocar algumas normas. Se chega um grupo de pessoas na sua casa para você dar uma festa, você já começa a falar: ó, minha mãe não gosta disso, meu pai chega a tal hora, não é legal pôr o pé aí, enfim. Todas as vezes que a gente está dentro de um coletivo, existem regras e normas. Isso é muito importante na sociologia, e a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar em contato com o Durkheim. Assim, a gente vê que a sociologia ela ajuda o homem a se conscientizar, criar consciência do contexto em que ele vive, histórico, econômico, social, político, e traz para nós ideias para encontrarmos o nosso papel dentro da sociedade. A sociologia ela também ajuda o homem para colaborar para uma vida numa sociedade mais tolerante, mais diversa, numa sociedade aí que passa por transformações sociais, intelectuais. E essas transformações, essas investigações, elas muitas vezes elas visam, né, diminuir os males, diminuir as desigualdades que abatem aí sobre as nossas organizações societárias. A sociologia, então, procura entender as razões sociais para problemas sociais e tipo de soluções que são adequados a essas. O que os vestibulares, né? O que costuma cair sobre esse assunto? Qual é o contexto histórico do surgimento da sociologia? Os vestibulares, as provas, querem saber se vocês conseguiram compreender como que surge essa preocupação em estudar a sociedade. Quais são as transformações, quais são aí as ideias intelectuais que estão na época em voga, que vão influenciar que os pesquisadores se dediquem a pensar nas regras que são, vamos dizer assim, margem para o desenvolvimento da sociedade. Primeiramente, quando a gente está aí analisando o surgimento da sociologia, existem eventos históricos que antecedem o surgimento dessa. Os eventos históricos que antecedem o surgimento da sociologia são o capitalismo mercantil do século XV. Segundo Adam Smith, a partir do capitalismo mercantil, as relações entre os indivíduos passam a partir de agora a serem reavaliadas de acordo com as mudanças econômicas e políticas.
Um outro contexto histórico importante envolvendo a questão aí do mercantilismo são as grandes navegações, é a expansão, o alargamento aí das fronteiras do mundo. Isso vai ser muito importante dentro também de uma leitura antropológica, que é o contato com outras culturas, contato com outros estilos de vida. Então, o capitalismo mercantil, ele influencia dentro desse contexto. A gente tem o renascimento cultural e científico. O renascimento cultural e científico do século XVI na Itália, ele vai contribuir com a ideia de que o indivíduo, ele é emancipado. O indivíduo, ele adquiriu a maioridade porque ele é racional e ele consegue pensar sozinho. Ele consegue ser sozinho. Ele não precisa estar inserido dentro de um grupo. Ele não precisa... vamos dizer assim, ele não é dependente do seu meio, do seu grupo, do seu conjunto. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente fala do renascimento cultural e científico, a gente tem a ideia do indivíduo racional, a gente tem o cientificismo, que é um jeito diferente de analisar o mundo à nossa volta, é uma observação que tende a criar leis e normas de funcionamento. A gente vai ver quanto que o cientificismo, principalmente a biologia, a ciência natural, ela é influente na construção da sociologia. O iluminismo. Voltando, então, o iluminismo do século XVIII vai influenciar muito aí na formulação intelectual do surgimento da sociologia. A Revolução Francesa de 1789 é de fato aí um marco muito importante também para o surgimento dessa ciência. E, por fim, a Revolução Industrial, que muda completamente as relações político, econômico e sociais. Bora lá, vamos analisar cada uma dessas mudanças e relacionar com o surgimento da sociologia. É isso aí que os vestibulares, as provas dão destaque. Eles querem que vocês expliquem, muitas vezes, né? A prova de segunda fase é muito para esse lado. O que é a sociologia dentro daquela ideia básica, relações sociais, a ciência da sociedade, indivíduos e sociedade. E eles perguntam quais são os acontecimentos históricos que antecedem o surgimento da sociologia. Você pode guardar 2 deles. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, de segunda fase e consegue relacionar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial como expoentes, né, para o surgimento da sociologia, já está muito legal. Mas, dentro de um contexto geral, a gente vai falar de cada um deles. Mas a digno de estudo, vocês podem dar foco na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. As transformações políticas, as transformações econômicas, as transformações políticas desses 2 contextos, eles são fundamentais para que surgisse aí as problemáticas levantadas pelos pesquisadores, que então foram conhecidos como sociólogos. As pessoas ficaram inquietas com a nova ordem que surgia e começaram a pensar mais sistematicamente sobre o que as mudanças significavam para o futuro. A gente vê, então, uma sociedade diferente, múltipla, uma sociedade que está se desenvolvendo muito rápido, uma sociedade que impõe diversas transformações, principalmente transformações na forma como o indivíduo vê o mundo, ou seja, né, a ideia da separação da religião com a razão, a religião e o Estado. O mundo vai sofrer transformações como um todo. E muitos pensadores acreditaram que seria necessário uma ciência para entender essas transformações tipicamente sociais. Quando a gente fala do iluminismo, como que o iluminismo vai ali impactar no surgimento da sociologia? A gente vê que o iluminismo ele tem muita projeção no campo intelectual e no campo, principalmente, político. Eles acreditam que a verdade ela deve ser submetida à razão. Não é verdade se não for explicado racionalmente. Não é verdade se não for explicado cientificamente, comprovado através de um método. Outra coisa que o iluminismo traz como importante é a secularização, a separação da igreja e do Estado.
O iluminismo, né, através dessa máxima da luz da razão, o poder político, o poder jurídico, ele passa a ser justificado racionalmente. No iluminismo, começam a discutir a legalidade e os direitos fundamentais, o que é certo perante a lei, a importância de ter uma constituição, como a gente vê na Revolução Francesa, e os direitos fundamentais. Assim, no iluminismo, as ideias de igualdade e essa ideia de disseminação de conhecimento intelectual propagaram-se e trouxeram à humanidade o entendimento de que a evolução moral e social ela está diretamente ligada também à evolução intelectual. Então, quanto mais os homens passassem a ver o mundo através da luz da razão, talvez mais seguro fosse o seu desenvolvimento, até mesmo a sua evolução. Quando a gente fala da influência do Renascimento no surgimento da sociologia, a gente está falando que ali no Renascimento acontece o quê? A gente vê que o sistema feudal ele se encontra já deteriorado. A gente percebe aí a ascensão política e econômica da burguesia comercial, como a gente pode ver na própria Revolução Científica e Cultural na Itália, onde existiam os mecenas, e é por meio dos mecenas, do dinheiro que eles investem tanto em artistas quanto em pesquisadores, para que se desenvolva aí novas tecnologias, novas técnicas. Então, a burguesia, ela sempre tem um destaque muito importante no surgimento da sociologia, porque a sociologia ela vai tentar compreender nova classe social que foi formada, uma nova classe social que é formada desde lá, né, que renasce desde o século XIV, que é a burguesia, e na Revolução Industrial, quando a gente tem a consolidação econômica da burguesia, surge a figura do proletariado e a sociedade passa a ser organizada de uma forma diferente, ela é hierarquizada de uma forma diferente. Durante o período medieval, durante o feudalismo, principalmente, a gente tem a sociedade sendo hierarquizada através aí da questão da servos, nobreza e clero. Quem é você nessa sociedade? Você é aquela pessoa que pertence a um determinado grupo. Ou você é nobre, ou você é do clero, ou você é servo. Você não era reconhecido como um indivíduo e um indivíduo portador de direitos. Você só tinha direitos na medida em que o grupo em que você estava inserido possuísse esses direitos. Caso contrário, você não os teria. O Renascimento, ele traz então aí a reivindicação da classe burguesa pelos seus direitos políticos. Quando a gente lembra de um acontecimento na Inglaterra, que é a Revolução Gloriosa, que termina com Guilherme de Orange e o parlamento, a gente começa a perceber uma crítica à monarquia, tipicamente iluminista. Essa crítica à monarquia, ela é direcionada pela burguesia, porque a burguesia está ganhando muito dinheiro e a monarquia está cobrando muitos impostos e não trabalha, né, e acumula riquezas. E então a gente percebe que a burguesia ela tenta conquistar também seus direitos políticos dentro da Câmara dos Comuns. Guilherme de Orange e o parlamento, a gente lembra também dentro desse contexto do John Locke. O John Locke ele escreve a obra O Tratado dos Dois Governos, falando exatamente sobre a necessidade da participação política da burguesia, da população, na construção da república. Falei também, né, já no outro slide, sobre a importância do cientificismo, dessa mentalidade da experimentação, da observação e do racionalismo, que é o mesmo aí do conceito filosófico. A verdade comprovada pelo meio da razão é um requerimento importante. Bom, a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Liberdade. Eles queriam liberdade o quê? Liberdade política. Eles queriam poder eleger aí as suas próprias demandas, suas próprias necessidades dentro das cidades, né? Eles queriam se libertar da nobreza, liberdade econômica.
A monarquia não dita mais o que um burguês deve fazer com o seu dinheiro. A nobreza não vai cobrar mais juros abusivos da burguesia, porque a burguesia vai participar também dessas tomadas de decisão em relação aos impostos. Liberdade política, liberdade econômica. A gente pensa numa liberdade social dentro da ideia de liberdade, por exemplo, de religião. Você poderia decidir qual religião você iria ou não seguir. Você não teria que seguir a religião imposta pelo Estado. Igualdade econômica, igualdade política, fraternidade. Nesse momento, a gente vê que os Estados-nação estão nascendo e se fortificando. Um Estado-nação moderno, um Estado-nação regido por instituições sociais, dentro de um determinado território, defendido por forças militares, enfim. A gente percebe, então, a ideia de que esses estados novos, esses estados nacionais, eles deveriam ter dentro das suas relações internacionais o tratamento como se eles fossem irmãos. Então, eles falam sobre a ideia de fraternidade, que está direcionada a essa ideia da relação entre o surgimento desses novos estados-nação, que eles deveriam negociar entre si como eles fossem irmãos. Tipo os Estados Unidos e América do Sul, irmãos. Bom, bora lá. A Revolução Francesa, ela tem um impacto muito grande dentro da ideia do pensamento republicano. Quando a gente vai estudar a independência dos países da América Latina e da América do Norte, é sempre dito como destaque a influência da Revolução Francesa, a influência da elaboração de uma Constituição, a influência da elaboração de uma Carta de Direitos ao homem e ao cidadão. Enfim, a Revolução Francesa, dentro todo desse contexto, né, de luta política, ela se demonstra como um dos acontecimentos mais importantes para o surgimento da sociologia, porque dentro das transformações ela também traz aí um novo indivíduo. Bom, e por último, né, para esclarecer aí as transformações histórico-culturais que levaram ao surgimento da a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial, ela mostra, de fato, que a burguesia conseguiu exercer seu plano. Ela conseguiu se consolidar economicamente. A Revolução Industrial, ela traz também consigo o fim do sistema mercantil, do sistema capitalista mercantil, e o início do capitalismo industrial, regido pela ideia de livre comércio, por exemplo, né? Quando a gente pensa no capitalismo industrial, a gente está analisando as ideias do Adam Smith. E o Adam Smith, ele acreditava que o Estado ele não deveria intervir na economia, que a economia ela auto se regula através de regras do próprio mercado, de demanda e compra, enfim. O capitalismo industrial, ele é importante porque é uma nova forma de um relacionamento econômico, ele estabelece uma nova relação social entre proletariado e burguesia, entre burguesia e política. Enfim, o surgimento do proletariado, a gente tem a máquina a vapor, a gente tem a urbanização, crescimento das cidades. Durante a Revolução Industrial, a gente vai ter também a substituição da manufatura para maquinofatura, porque inventaram a máquina a vapor. Então, o trabalho ele começa a ser organizado em série. Isso tem um impacto dentro das relações sociais e da sociedade como um todo. A gente tem também aí, durante a Revolução Industrial, o surgimento dos sindicatos, mediante essa ideia do trabalho em série, ou seja, diversas transformações ocorreram nesses 4 últimos séculos e alguns pensadores sentiam a necessidade de explicar essa nova sociedade e como ela se organizava. É um momento repleto de problemas sociais e coloquei também de problemas sanitários, porque é a organização das cidades, a construção da urbanização. Enfim, todos esses acontecimentos históricos levam ao surgimento da sociologia.
Cada um dos sociólogos, né, o primeiro sociólogo, quem dá um nome, sociologia, ciência da sociedade, é o Auguste Comte. E o Auguste Comte, ele é o pai da sociologia e ele também fica conhecido pelo positivismo. Então, nas nossas próximas aulas, o nosso curso vai se dar da seguinte forma. A gente vai estudar na semana que vem a teoria positivista do Auguste Comte. Na outra, vamos falar sobre a corrente funcionalista do Durkheim, que tem a ideia do fato social. Depois a gente vai falar sobre a abordagem, né, o método histórico-crítico do Karl Marx, que acredita num viés mais materialista para a explicação entre o indivíduo e a sociedade. E, por fim, a gente chega na análise weberiana, que é da teoria compreensiva. O Weber, ele não vai estabelecer uma crítica, como faz Marx, à sociedade. Ele vai tentar compreendê-la e descrever quais são as regras, quais são aí a cola que liga o indivíduo à sociedade. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e a gente se fala na próxima semana.